Viver é um grande risco. E aqueles que amam resolver problemas são justamente aquelas pessoas que conseguem obter as maiores e melhores recompensas. É por isso que eu preciso que vocês saiam daqui hoje amando resolver problemas. Por quê? Vai ser justamente esse resolver problemas que vai fazer com que você alcance a lucratividade que você está buscando nessas operações de leilão. Fazer R$1 milhão em uma Ferrari de lucro, ou seja, todo mundo ao falar de leilão, fala que leilão de veículo, fala que é um negócio que não presta. Sim ou não? Você já ouviu isso? Seu primo, seu tio, sei lá, o demônio falou para você, não mexe com esse trem de carro de leilão não, que isso aí é problema. Não mexe com isso não, que você vai perder dinheiro. O Luiz está aqui e acabou de falar para vocês. Foi ele que falou, não fui eu, e eu não paguei ele para estar aqui, viu? Foi ele que falou que ele comprou mais ou menos 700 mil, 800 mil reais de carro e vai vender, já vendeu alguns, e vai lucrar nessa operação mais ou menos 1.300.000, 1.400.000. Ou seja, você tem essa possibilidade de fazer isso. Só que para isso você precisa amar problemas. Voltando ao caso da Ferrari. Todo mundo quer fazer R$1 milhão de lucro em uma Ferrari. Mas poucas pessoas querem ser resilientes o suficientes para aguardar um ano a saída do documento daquele veículo. Ou seja, eu peguei a posse daquele veículo, mas eu fiquei um ano em cima do Detran para que aquele documento saísse. Tássio, mas é normal demorar isso tudo? Não, não é normal. Mas eu estou te preparando para o pior cenário. Para quê? Para que você saia daqui consciente e ciente que leilão é uma excelente forma de você multiplicar o seu patrimônio. Só eu ensino, tem alguns milhares de alunos e mesmo assim ainda sobram-se oportunidades. Ou seja, mesmo que eu consiga preparar um exército grandioso de pessoas, mesmo que isso aconteça, eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir aproveitar o tanto de oportunidade que se tem disponível. E aí, depois que o Pablo me lançou esse desafio, eu comecei a dar os primeiros passos do ensino, e ali eu fui vendo que esse ensino, ele realmente gerava resultado. Até que um dia, uma pessoa me abordou, não me lembro onde, não me lembro em qual palestra, e essa pessoa falou assim, Tássio, muito obrigado por você ter aberto a sua boca. Foi vendo um vídeo seu que eu encontrei um novo sentido na minha vida, e aquela vontade de tirar a minha vida, ela se foi. Ali naquele momento, meu coração foi tomado profundamente, e a partir daquele momento eu adquiri esse alvo, esse objetivo de vida, que é o quê? Ensinar o máximo de pessoas que eu conseguir sobre leilão. Fazer o que precisa ser feito, mostrar para as pessoas o poder de multiplicação patrimonial que só o leilão tem. E a partir desse momento eu comecei a colher bons frutos. Aqui na frente eu tenho alguns mentorados, alguns membros do nosso clube do Leilão Bilionário, estão sentados aqui à frente, e eu vi que essas pessoas realmente, a desculpa que nos une, a desculpa que nos faz reunir toda semana é o leilão. Mas ali dentro a gente trabalha a pessoa, ali dentro a gente trabalha o empresário, ali dentro a gente trabalha o pai, o filho, justamente por quê? Porque leilão nada mais é do que uma desculpa para que nós estejamos aqui hoje. Então, a minha missão qual é? Tássio, e aí, qual que é a sua missão no final das contas? A minha missão é democratizar o acesso ao ensino de leilão no Brasil. Antigamente, o seu pai, o seu tio, o seu avô, só imaginava investir em quê? Em poupança. Ou seja, o dinheiro que eles obtinham ali, colocava ou debaixo do colchão, ou colocava dentro do banco, na poupança. E acabavam perdendo aquele dinheiro para a inflação, porque no final das contas foi isso que aconteceu. E aí se levantou essa gama, essa quantidade grande de influenciadores de investimentos e democratizou o acesso. Mesmo assim, nós ainda temos hoje mais pessoas guardando dinheiro na poupança do que investindo na Bolsa de Valores. Só que existe um investimento que vem muito antes da Bolsa de Valor. Quem aqui já ouviu do seu pai, do seu tio, do seu avô, da sua avó? Quem investe em terra não erra. Já ouviu isso alguém? Todo mundo, né? Todo mundo já ouviu isso.
E esse é realmente um dos mais antigos investimentos que existe. Mas as pessoas, por quererem as coisas fáceis demais, nós vivemos, infelizmente, em uma geração muito meia-boca, uma geração muito mais ou menos, e eu me condeno, inclusive, por isso, mas estou buscando mudar isso, que é o quê? A geração que quer fazer muito dinheiro, mas quer trabalhar pouco. Eu não tenho nada contra você trabalhar pouco e ganhar muito, porém, existe em nome do banco que está originando aquele leilão. Ou seja, se é o banco Bradesco, eu preciso procurar lá em algumas das averbações ou dos registros daquela matrícula daquele imóvel, a informação de que houve a consolidação da propriedade em nome do Banco Bradesco S.A., ou em nome do Itaú S.A., ou em nome de qualquer banco que está realizando aquele leilão. Quando a gente está falando de leilão judicial, a gente precisa procurar em alguns dos registros ou averbações daquele leilão a informação de que houve ali a indisponibilidade ou a penhora processual daquele imóvel por força do processo de número X. Esse processo de número X ou Y tem que ser o processo que deu origem àquele leilão. Ou seja, na hora de você analisar o edital do leilão, você vai ver lá que tem um número do processo que deu origem àquele leilão. Aquele número de processo é o mesmo número de processo que tem que estar presente lá em algum lugar da matrícula daquele imóvel. Se eu tenho essas duas validações, pronto, acabou, eu tenho o que eu estou procurando naquela matrícula de imóvel. Claro que, aí se eu tiver alguma outra penhora, eu tenho que buscar a solução. Lembra que toda doença ela precisa ter um antídoto. Imagine que eu encontrei lá uma indisponibilidade ou uma penhora judicial com o número daquele processo, mas eu encontrei mais outras 30 penhoras e indisponibilidade naquele processo. O que é o antídoto dessas outras penhoras ou indisponibilidades? A subrogação dessas dívidas lá no edital do leilão. Imagine que eu encontrei alguma alienação fiduciária lá naquele registro ou naquelas averbações da matrícula. Eu preciso encontrar no edital do leilão a subrogação daquela dívida, sob pena de depois eu não poder reclamar. Lembra que se você comprou e não identificou aquela informação, depois, se você quiser cancelar o negócio, você vai pagar uma multa ali de 20% a 25% do valor da operação. Então, tenha certeza do negócio que você está fazendo, porque senão depois vai sair caro essa conta. Se eu estou falando de um apartamento de 50 metros quadrados, de 60 metros quadrados, eu estou falando de um apartamento de pequeno valor, provavelmente, vai depender muito da localização, mas da estrutura do imóvel como um todo, eu tenho que pensar que aquele imóvel eu vou fazer o quê? Vou fazer uma pintura, vou fazer um reparo de torneira, vou fazer um reparo de porta, vou fazer ali a troca de algum piso, portanto, eu não vou gastar muita coisa. E aí, para quem está começando e às vezes não sabe, ó, aqui, ó, minhas mãos tudo cheias de calo. Hoje elas é de calo de academia, mas já foi de calo de ficar lixando muita parede de apartamento, de casa, lixando, arrumando carro. Eu tinha as mãos tudo sujas de graxa, porque eu era quase um mecânico ali, eu chamava mecânico, que era o cara que olhava no YouTube e ia fazendo os carros ali para o negócio eu ter que pagar menos, ou seja, para a minha expectativa de lucro ser maior, algumas vezes muitas vezes, inclusive, eu tive que colocar a minha mão na massa. Então, eu faço sempre com base no tamanho e no padrão daquele imóvel, faço por cima. Não tem como eu fazer se o imóvel estiver ocupado e eu entrar lá dentro. Agora, eu sempre fiz por cima com base no tamanho e com base no padrão. Se eu estou falando de um imóvel pequeno, com um padrão de construção baixo, eu não tenho como, em um apartamento, ter como eu tenho, se eu quiser fazer grandes coisas. Agora, um trem que você tem que adotar, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso à tarde, é o quê? Se eu vou comprar para morar, eu vou fazer um trem granfino, eu vou fazer um trem do jeito que eu quero. Agora, se eu vou fazer para vender, eu vou fazer aquele negócio se tornar apenas operacional. Ou seja, eu vou só operacionalizar aquilo ali, deixar aquilo ali do jeito de morar e tchau, obrigado. Já era, ou seja, eu vou vender aquilo ali, portanto, eu não preciso ter aquele cuidado de fazer isso ou de fazer aquilo.
tem algumas técnicas de retrofit, algumas coisas que você pode usar e da construção civil, que você sabe. Você pode usar para agregar ou para gerar um valor maior naquele imóvel. Agora, na grande maioria das vezes, você só operacionalizar, deixar funcionando, pintadinho, com a lâmpada funcionando, com as torneiras funcionando, com o vaso funcionando e tchau, obrigado, é vender e acabou. Então, os leilões à vista sempre terão preferência sobre o lance parcelado. O que acontece muito é da própria plataforma do leiloeiro, às vezes, não ter ali a opção de você digitar se é parcelado ou se é à vista. Inclusive, muitos leiloeiros grandes não têm essa distinção, se o lance é à vista ou se o lance é parcelado. O que eu já fiz? Já fui dando lance ali, ganhei o leilão, uma casa de 8 milhões de reais, inclusive, que a gente pagou aqui em Alphaville. Aí o leiloeiro me ligou, falou, opa, tudo bem? Eu falei, tudo bom. Estou ligando para confirmar o lance, é seu mesmo a casa? Eu falei, é minha. Falou, não, beleza, é à vista, né? Eu falei, negativo, é parcelado. Falou, não, ué, o lance é à vista, estava todo mundo dando lance à vista. Eu falei, uai, lá na plataforma eu não vi se era à vista ou se era prazo, não, ué. Aí falou, não, você é o Tasso, né? Eu falei, não tem jeito de brigar com você não, né? Eu falei, não, nem adianta, é parcelado e pronto, bota aí 25% de arrematação. Ah, mas você não mandou a proposta anteriormente. Eu falei, não, pode deixar que eu vou fazer uma com data retroativa aqui, vou te enviar aí agora no seu WhatsApp. Aí falou, não, você não tem jeito não. Então, quando não tiver essa distinção na plataforma do leiloeiro, pode bater o pé que vai dar certo de passar o aviso. Posso mas você mandar tem que à ser vista, firme. que mesmo assim eu posso depois contestar e falar que é parcelado, no caso. Isso, se você não tiver essa informação lá no site do leilão. Agora, se tiver lá a distinção, lá na hora de você digitar o lance, se tiver a distinção se é à vista ou se é parcelado, aí você não consegue reclamar. Agora, na grande maioria das vezes, por conta da omissão dessa informação no site do leiloeiro, você consegue passar.